Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itapiruna, estado do Rio. Tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus, mensagens de esperança, de salvação, de encorajamento, de consolo, de conforto. Hoje a nossa mensagem tem como título Indo na Vala. E esse título foi tirado de uma expressão de Jesus, que está no capítulo 15 de Mateus. O capítulo 15 de Mateus começa com uma controvérsia entre alguns fariseus e mestres da lei que estavam criticando Jesus e os seus discípulos porque eles não seguiam uma lei cerimonial do judaísmo. Mandava lavar as mãos antes de comer. Só que não era meramente lavar as mãos como nós fazemos hoje em dia, de pegar um pouco de sabão ou sabonete e numa pia qualquer, numa torneira qualquer, ensaboar as mãos, lavá-las e depois enxugá-las. Era uma cerimônia que a pessoa tinha que mergulhar os braços, as mãos até os cotovelos dos braços 7 vezes num tanque cheio d'água. Depois levantar os braços, deixar que aquilo escorresse pelos cotovelos. É isso? Era uma coisa extremamente trabalhosa e mera cerimônia. Jesus então disse para eles: olha, não é o que entra no homem que contamina o homem. Vocês estão querendo lavar o lado de fora, mas tratem de lavar o lado de dentro, o coração. O que é do coração, que procedem as piores coisas do ser humano, não é? Os discípulos não entenderam muito bem isso, pediram explicação, então Jesus disse: tudo que o homem come passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas as palavras vêm do coração, e isso é que os contamina. Pois do coração vêm os maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que nos contaminam. Precisamos lavar o nosso interior, o nosso íntimo, e não o nosso exterior. Mas os discípulos disseram para Jesus: o senhor sabe que essa palavra do Senhor ofendeu os fariseus? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos, conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro, ambos cairão na vala. Então, quando temos um cego guiando outro cego, o resultado é que os dois vão cair na vala. Por isso, nossa mensagem tem esse título: Indo na Vala. O que nós aprendemos dessa história é que as tradições humanas, a religiosidade humana, é uma verdadeira cegueira espiritual. Cegueira de quem ensina. Pessoas que, às vezes até com sinceridade, com honestidade, imbuídas de uma falsa verdade, um falso ensino, então passa a ensinar isso, a pregar isso, estabelecer religiões e igrejas que conduzem o homem à vala, para o buraco da perdição, não para um caminho de salvação. E a cegueira também de quem segue esses falsos mestres. Porque se você segue um falso mestre, um falso ensino, você que
estava tateando, procurando a verdade, você continua na cegueira. Então, trata-se de um cego guiando outro cego, e ambos vão cair na vala. O profeta Isaías, séculos antes de Jesus, ele tinha dito que os líderes do povo, os profetas, os sacerdotes, os políticos, os governantes, tinham enganado aquele povo e os tinha conduzido pelo caminho da destruição. E ele profetizou: o povo que andava em trevas agora vai conhecer o Messias que eu vou enviar, Jesus Cristo. Jesus que disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Mas as religiões se transformam num grande abismo que separam o homem de Deus. O mesmo profeta Isaías diz no capítulo 59: as minhas mãos não estão encolhidas para abençoar os seres humanos. Os meus ouvidos não estão tapados para ouvir o clamor dos seres humanos, as orações dos seres humanos, os seus pedidos. O problema são os pecados. São eles que separam vocês de mim. E só há um meio, só há uma maneira de resolver o problema do pecado. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio para morrer na cruz, para nos libertar do pecado. Isso, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas as religiões se tornaram num abismo, num buraco, numa grande vala que impede o homem de chegar a Deus. E quando ele está dominado por essa cegueira espiritual, ele nunca chega a Deus. Guiado por cegos, ele também, um cego vai cair na vala. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, ele diz que Cristo nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O próprio Jesus tinha dito em João capítulo 12, 46, eu vim como luz ao mundo para que aqueles que creem em mim não andem mais na escuridão. Por isso que ele disse, quem me segue não andará em trevas. Quando o apóstolo Paulo esteve na cidade de Atenas, pregando o evangelho, ele encontrou ali muitos altares de muitos deuses, mas o que o deixou admirado é que ele encontrou um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. E sobre esse altar não havia nenhuma imagem, porque aqueles povo, não querendo deixar nenhum Deus de fora, pensou assim, nós provavelmente temos um Deus que a gente não conhece, então vamos erguer um altar para ele. Então Paulo aproveitou essa deixa e disse, esse Deus desconhecido é o que eu venho pregar para vocês. É Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus enviou ao mundo para que vocês não andem mais nas trevas, tateando, buscando encontrar o Deus verdadeiro. Vocês agora estão tateando como cegos nas trevas. Por isso vocês ergueram esse altar ao Deus desconhecido. Mas eu venho dizer para vocês que Deus não é mais um Deus desconhecido. Jesus Cristo veio ao mundo para que nós conheçamos a luz de Deus, para que nós tenhamos a luz de Deus, para que nós andemos na sua maravilhosa luz. Então não ande mais nas trevas. Não seja guiado por cegos que não têm luz, mas crê em Jesus, que é a luz do mundo, para que você possa ser completamente curado da
sua cegueira espiritual.